Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Então, pessoal, a gente está aqui, né, na alegria do reencontro de alguns, do encontro de muitos, né? Eu estou aqui em Salvador, Marcelo lá em Recife, e a gente está batendo esse papo aqui sobre pandemia e espiritualidade. Acho que a gente pode ir conversando, né, Marcelo? De repente, Podemos conversar. se você também quiser se apresentar um pouquinho, falar um pouco desse chão que você vem trilhando, antes da gente começar a bater o papo. Uma alegria grande de estar com vocês. Eu sou Marcelo Barros, sou monge beneditino e escrevo, sou escritor, assessoro comunidades eclesiais de base, movimentos sociais no Brasil e sou companheiro de vocês. Muito bem. Muito bem. Uma alegria, preciso repetir, né? É uma alegria muito grande dizer que eu já venho há um tempo aí fazendo um caminho de diálogo intergeracional com o Marcelo. A gente compõe uma secretaria ecumênica e aí tem pessoas de vários cantos do Brasil, Salvador, Recife, BH, Rio de Janeiro, Brasília, e tem sido uma experiência muito boa. De fato, a gente tem feito essa troca, né, esse intercâmbio, e nada melhor do que aprender com quem já passou toda uma vida de serviço, de presença na comunidade, né? E aí quem é amante das SEBs, das CPTs da vida, sabe um pouco da história do Marcelo. E com certeza eu sou agraciado de poder beber dessa fonte e aprender, né? Acho que a gente tem troca, mas também tem muito aprendizado e a gente precisa colocar esse pauta. E aí eu não podia deixar de mandar um beijo grande para minha diocese de Amargosa, que é meu chão, minha cidade de São Felipe, já tem um povo de São Felipe aí também. Beijo pro povo de São Felipe, beijo pro povo da diocese de Amargosa. E beijo para todo mundo que nos Alegria. acompanha, certo? Quem tiver alguma pergunta, pode ir fazendo a respeito do tema, pandemia e espiritualidade. E para começar a nossa conversa, Marcelo, eu queria, nessa provocação inicial, né, o que a gente, de que forma a gente pode relacionar pandemia e espiritualidade? Porque, aparentemente, uma coisa não tem muito a ver com a outra. Como a gente pode fazer essa ponte entre pandemia e espiritualidade? Darlan, se a espiritualidade, em qualquer religião que seja, ou até fora da religião, é a gente se impregnar do espírito, de uma energia para viver mais profundamente, é claro que a espiritualidade penetra em tudo, está presente em tudo, em qualquer situação, e também nessa situação de pandemia e de distanciamento social no qual nós todos estamos obrigados a viver nestes 2 meses, 3 meses, 1 mês, cada um tem sua forma, né? Então, tem muito a ver nesse sentido. Agora, quando a gente, por exemplo, hoje foi um dia em que mas também gente de outras religiões escutaram o Papa Francisco propor um dia de oração, um momento em que hoje, dia 14 de maio, se juntassem, em qualquer hora que seja do dia, pessoas de todas as religiões para orar pela humanidade. E aí, exatamente o que é que veio na cabeça das pessoas? Quer dizer, de muita gente que a gente ouve e comenta, é de que Deus poderia acabar com a epidemia. Significa, de certa maneira, se Deus é Deus, ele interfere e acaba com tudo isso e a gente amanhã está todo mundo bem. Então, a pergunta fundamental das pessoas é: foi Deus que fez a epidemia? Deus é culpado da epidemia? Então, se a gente segue o Deus da Bíblia,
E eu acho que mesmo Deus, como é olhado pelas mais diferentes tradições espirituais, o que a gente tem de responder é que Deus é amor, Deus é bem, jamais provocaria um mal para a humanidade, e se ele não está interferindo e mudando a história, é porque nós não podemos imaginar Deus como se fosse uma espécie de tapa-buraco dos nossos problemas. Quer dizer, Deus é uma fonte inspiradora de vida, é uma energia do coração da gente para a gente viver. Mas os salmos da Bíblia, o Salmo 115, diz: o céu é de Deus, a terra ele entregou para a gente. Então, se você fizer da terra um paraíso, ou você fizer da terra um inferno, você não pode recorrer para Deus para poder resolver. Não adianta um menino que está numa série do curso fazendo escola média pedir a Deus que faça Paris seja a capital da Inglaterra, porque ele colocou na prova que Paris é a capital da Inglaterra. É inútil, é impossível. Deus não pode fazer Paris capital da Inglaterra. Então, eu, pessoalmente, estou convencido que Deus não tem nada a ver com a epidemia, não pode parar nem deter essa epidemia. O que ele pode fazer, e certamente faz, porque é amor, é iluminar a humanidade, é inspirar as pessoas para ver como sair dessa de uma maneira melhor. E aí, quando o Com Papa certeza. pede para a gente rezar neste dia agora pela humanidade, é para pedir luz, é para pedir força, é para pedir a graça do amor, da solidariedade. Não é para pedir que Deus tire a epidemia. Então, Parece uma coisa meio cruel, acho que né? primeiro, você não acha isso? Verdade. Primeiro é importante de corrigir essa visão de uma espiritualidade fatalista, não histórica, alienada. A gente não pode aceitar que pense que na epidemia adianta o padre sair na rua com água benta, benzendo rua, né? Tudo é abençoado por Deus, a terra é sagrada, não vai ser água benta que vai mudar nada. Então, Com pessoas certeza. que dizem não vamos voltar para ter as missas, porque a igreja é um espaço sagrado no qual a epidemia não pega. Sabe a impressão que eu tenho disso? É do diabo que disse a Jesus no deserto: faça essas pedras se transformarem em pão. E Jesus rejeitou e considerou isso tentação do diabo. Nada a ver com Deus. Quer dizer, Deus não faz pedra virar pão. Então, Deus não faz a gente poluir o mundo, destruir a natureza, acabar com as águas. O Brasil todo dominado por mineradoras, pelo agronegócio, por tudo, e de repente a gente coloca a mão para Deus e diz: Deus, salve essa situação Deus que a gente resolva, criou. né? Não é verdade? A gente pega o problema, joga para Deus e pede que ele resolva. Legião Exatamente. Urbana, Legião Urbana tem uma música que diz que o inferno é aqui, né? Eu acho que a gente também pode transformar esse local no céu, mas aí depende de nós, né? Depende das nossas ações, Exatamente. das nossas atitudes, e não simplesmente culpar, jogar a culpa para Deus por tudo pelos nossos atos. É Uma, um, uma pessoa que pergunta qual é, então, a interferência da espiritualidade neste momento. É a gente vivê-la a partir de uma missão de espalhar amor, solidariedade, da gente mesmo não se deixar abater, ficar em casa, resistir às tentações do desânimo, tentar produzir nesses dias do modo que a gente puder. Então, acho que a espiritualidade é isto. Não é a gente recorrer à magia. Eu gosto muito de cinema, gosto muito de teatro, gosto muito de arte e tenho o maior respeito pelos mágicos. Mas religião não é magia.
espiritualidade não é magia. Tem que fazer a distinção. Com certeza, com certeza. Marcelo, e aí, talvez, quando a gente anunciou, né, quando a gente conversava sobre essa questão de falar sobre pandemia e espiritualidade, muitas pessoas devem ter feito essa pergunta, o que uma tem a ver diretamente com a outra, né? E aí, a gente já tocou nesse assunto, já discutiu sobre isso. Eu acho que é extremamente necessário se trabalhar a espiritualidade dentro desse processo. E aí, o que eu queria que você desse uma enfatizada era por que trabalhar a espiritualidade? Por que se envolver, trabalhar esse aspecto da espiritualidade nesse período? Por que é importante, melhor dizendo? Em todas as tradições espirituais, você aprofunda o caminho interior a partir do momento em que você busca uma unidade do seu ser. E muitas vezes na vida, o mundo é tão disperso, as coisas são tão corridas, a gente faz tanta coisa e não faz, às vezes, o que é essencial, que num tempo como este, em que a gente tem de ficar em casa, em que não pode ter aglomeração, em que a gente está sendo chamado a parar. Então, este momento de parada, em todos os caminhos espirituais, se você tomar as religiões afro-brasileiras, toda iniciação se passa numa espécie de deserto, de retiro. Se você tomar as religiões, digamos assim, mundiais, como é que nasceu o islamismo? Resposta: no deserto. Onde é que nasceu o judaísmo? No deserto, no Êxodo. Onde é que Deus fez aliança com o povo? No Monte Sinai, no meio do deserto. Como é que Jesus começou o trabalho dele, de enviado de Deus, profeta, para nos ajudar a todos a viver melhor? 40 dias no deserto. Então, a resposta que eu lhe dou, Darlan, é essa. Por que não aproveitar esses dias para a gente se conhecer melhor a gente mesmo, para a gente entrar em contato com a realidade mais profunda do nosso ser, para a gente poder tomar mais tempo para se escutar profundamente, para crescer na capacidade do diálogo uns com os outros e a gente ser mais humanos. Como é que a gente pode ser divino, como Deus nos chama a ser, instrumentos do Espírito de Deus, se nem humano a gente é? Então, quanto mais eu me torno humano, quanto mais eu consigo ser uma pessoa humana, mais eu sou de Deus. É essa a questão. Fantástico, fantástico. E aí, Marcelo, dentro desse processo de se trabalhar a espiritualidade, de se conhecer, de aproveitar esse deserto, né, para se conhecer e aprofundar-se espiritualmente, algumas pessoas estavam aqui comentando, o João Irineu fez um comentário aqui bem legal, acho que já está cá em cima nas mensagens, da importância da espiritualidade, de trabalhar a espiritualidade desse contato com a natureza, né? João Irineu, pessoal, é indígena potiguara, lá da Paraíba, e ele colocou assim, as águas do mar, Pode falar. O som vai e volta. Às vezes eu perdi um pouquinho do que você falou. Você Ah, falou na questão da perdão. espiritualidade com a natureza, né? Isso. E o João Irineu, que também faz parte da Cidadania Ecumênica conosco, ele colocou É assim, as águas fundamental, é um elemento. lagoas e cacimbas são sagradas. Vamos reverenciar as águas do planeta. Então, como você poderia pincelar para a gente sobre esse processo da espiritualidade em contato com a natureza? Quando a gente, daqui a 15 dias, vai celebrar a festa de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, a manifestação mais visível do Espírito que está presente. E o canto de entrada que a Igreja Católica, a Igreja Anglicana, a Igreja Luterana, tradicionalmente canta neste dia, é uma palavra da Bíblia que diz assim:
o Espírito do Senhor encheu todo o universo. E tudo contém a palavra e a presença dele. Ora, o que é que isso significa? Isso significa que quando as antigas tradições xamânicas, afro-brasileiras e tantas outras no mundo inteiro, o budismo também, reconhece a natureza como sagrada e descobre a natureza como primeiro lugar da presença de Deus, quase a gente poderia dizer o universo é o corpo de Deus. Então, quando eu vejo católicos que imaginam, por exemplo, vamos adorar Jesus, então vamos para uma igreja, tem que ter a hóstia consagrada, tem que ter o Santíssimo Sacramento. Eu digo, está bem, está ótimo, não estou condenando isto. Mas Dom Helder Câmara, que me formou, ele dizia por que as pessoas reconhecem Jesus na hóstia consagrada e não reconhecem na pessoa dos pobres que encontram na rua. E não reconhecem nos passarinhos, nos animais, na água, nas montanhas, no vale, no pôr do sol. Agora, é lógico, quando você me perguntou como aproveitar ou como aprofundar a espiritualidade neste tempo de quarentena, como nós estamos presos em casa, então eu não abordei essa dimensão da espiritualidade, que é o contato direto com a natureza. Porque, por exemplo, eu estou privado, estou num apartamento, eu posso ver a natureza meio de longe. Eu não tenho como comungar com a natureza. Quer dizer, as tradições xamânicas que eu amo muito me mandariam, quando eu estou assim, muito tenso, abraçar uma árvore. Pegar uma árvore e abraçar. Um índio do Xingu, que foi ao Rio de Janeiro para uma reunião da Comissão de Direitos Humanos, disse a Leonardo Boff: quando eu perco a minha alma, quando eu fico disperso, quando eu fico fragmentado, eu me deito no chão, coloco minha barriga na terra e recebo da Mãe Terra a recuperação da minha unidade interior. Quer dizer, agora aqui eu não posso colocar o pé na terra. Não tenho como. Não tenho como, por exemplo, colocar a mão numa água viva, no riacho, no rio ou na beira do mar. Mas eu posso fazer isso interiormente. Eu posso mentalizar e me sentir em comunhão com essa natureza. E tem muitos exercícios de meditação que ajudam a gente a viver isto. E aí você tem toda a razão, a natureza nos orienta, é como se fosse um oriente, uma bússola que nos leva, que nos reconduz ao Espírito de Deus que está em nós e no universo. Muito bem. Eu venho do cultivo de uma espiritualidade que tem muito contato com a natureza, né? Eu sou militante da PJ e a gente, no meu caminhar, né, nos grupos de base, nos encontros diocesanos, a gente fazia muitos encontros, momentos de mística e até deixava como ambientação para rezar com os elementos da natureza. Lá na minha região, a gente são 4 regiões, né? Temos a região de Zona da Mata, temos uma região litorânea, que também faz parte da região litorânea, temos o semiárido. Então, a gente conseguia trazer elementos, seja através dos cactos, dos ramos, das palmeiras viçosas, das frutas, né? Do cacto representando a resistência do povo do sertão, do povo do semiárido. E aí a gente ressignifica aquilo e conduz toda a juventude, e conduzia, né, conduz até hoje, porque o povo continua fazendo isso, a juventude dentro dessa espiritualidade. E aí a gente já conseguia também fazer esse link, fazer essa ponte, né, com os povos originários, com nossos irmãos indígenas, com o povo de Quilombo, que é um povo que tem uma religião aprofundada, em muito contato com a natureza. Mas voltando para esse tempo, a gente não pode esquecer
não pode deixar de fomentar a importância de manter essa ligação, esse aprofundamento espiritual nesse tempo. Porque o tempo por si só já é difícil, né? As pessoas em casa não podem sair, muitas pessoas estão sozinhas, né? O número de pessoas, já participei de lives de pessoas que moram só, e nesse tempo tem tido surtos absurdos, início, princípio de depressão, bate a solidão, se desespera em comer porque desenvolve uma ansiedade e outros transtornos, né? E a gente precisa encontrar meios para trazer um certo equilíbrio, né? Não se contentar com a situação, porque é muito difícil, é de fato complicado para quem está sozinho passar. Aí a gente já tem mais de 2 meses, né? 2 meses já nesse processo de quarentena, de distanciamento. A gente precisa encontrar meios de se encontrar enquanto pessoa, se encontrar espiritualmente, ressignificar esses momentos para poder encontrar o equilíbrio e viver melhor, né? E aí, Marcelo, já que eu toquei no assunto, eu queria que você complementasse, né, de que forma a gente pode viver essa espiritualidade, seja ela religiosa ou não, nesse período. Então, como a gente pode desenvolver, aprofundar, vivenciar, né, essa espiritualidade, seja as pessoas que têm a oportunidade de ter contato com a natureza, que é um privilégio para uns poucos, né? Ou seja, para nós que estamos em casas, nos centros urbanos, nos apartamentos. Pois é, eu acho, Darlan, o seguinte, quando a gente está com sede que a gente valoriza mais a água. Se eu estou muito satisfeito, acabei de beber, eu nem lembro do valor da água. Agora, quando eu estou com sede ou estou num lugar que não tem água, aí eu digo, meu Deus, que coisa, como a água faz falta, que maravilha. E o que é que eu quero dizer com isto? Na Bíblia, aliás, a água é um símbolo do Espírito Santo. Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim, beba, e do seu seio jorrarão rios de água viva. E ele queria falar do Espírito. Então, significa o quê? Que a sede que a gente tem agora de um abraço humano, de poder estar com pessoas que a gente gosta e a gente não está, de ter a possibilidade de estar juntos, de comunicar afeição, de viver essa harmonia, às vezes a gente tinha a possibilidade e não fez. Quantas vezes a gente ficou na da gente, cada um por si, às vezes a gente fala de comunidade, mas não faz, não vive. E agora vem uma pandemia, vem um vírus que nos diz nós não somos nada sem os outros. O vírus que diz à humanidade inteira, nós todos somos iguais, ricos, pobres. Não tem como a gente poder imaginar que tem pessoas que estão livres disso. Todo mundo está frágil. Não tem ninguém que não seja frágil. Então, o vírus, de certo modo, nos liga numa solidariedade universal. Ela é pandemia. O que quer dizer pan? Todos, tudo. Demos, povo. Então, significa ela pega a humanidade inteira. Não tem brasileiro, não tem uruguaio, não tem argentino. Está todo mundo uma família só, gente. Então, se a gente pudesse aprender como espiritualidade, movimento que eu e você participamos, da Ágora dos Habitantes da Terra, todo mundo junto. Quer dizer, eu sou muito mais habitante da Terra do que pernambucano, recifense, brasileiro. Quer dizer, é claro que a identidade fundamental local, né, familiar, digamos assim, mas, ao mesmo tempo, cidadão do universo. E aí a gente estreitar esse compromisso comunitário, mesmo por internet, mesmo pelos vínculos de telefone, e-mail, como a gente puder. Quer dizer,
criar laços. A dimensão política não está desligada, não dá para separar. Então, como, por exemplo, se pode dizer que é de Deus, fomentando notícias falsas, destilando uma política de ódio, de intolerância, de perseguição às minorias. Então, é preciso uma espiritualidade que a gente chama, no cristianismo, de profética. O que quer dizer isso? Que Deus não está pedindo para a gente ficar adulando, ele não precisa. Deus, o nosso Deus, não é narcisista. Ele não fica se olhando no espelho e querendo que a gente fique olhando para ele dizendo como você é bonito. Não precisa, não é isso. Quem é de Deus recebe de Deus o amor para dar para os outros, para levar, para sair por aí. Então, portanto, como dizia uma grande intelectual francesa, Simone Weil, ela dizia assim, Darlan, eu reconheço quem é de Deus não quando me fala de Deus, mas pelo modo de ser com os outros. Pelo modo da pessoa ser com os demais, com os irmãos e irmãs, eu posso dizer que aquela pessoa ali é de Deus. Agora, não porque está rezando muito, não porque está... Que é ótimo. Por exemplo, eu, pessoalmente, não deixo nunca de... Todo dia, minhas orações da manhã, da noite, fazer minha meditação. Para mim, uma alegria muito grande celebrar a ceia de Jesus com os irmãos. Mas tudo isso é instrumento, é ferramenta, é meramente método. Como, por exemplo, uma pessoa que segue método, como a pessoa que segue tradições orientais tem outro método, e, de qualquer maneira, como Jesus disse no Evangelho, na casa do meu pai há muitas moradas, quer dizer, há muitas tendas, há muitas barracas, nos quais a gente viaja juntos, na mesma estrada, no mesmo caminho, todos numa única direção. Tá certo? Então, a Muito bem. espiritualidade tem essa dimensão social e política, essa dimensão ecológica, essa dimensão humana, afetiva, afetuosa, erótica, corporal, quer dizer, totalmente encarnada. O Verbo se fez carne, diz o Evangelho. Então, quem imagina ter uma espiritualidade da alma, do coração, mas tudo fora da vida, ele pode ser outra coisa. Cristão, discípulo de Jesus, não. Complicado, né? É como se a gente reconhecesse que não dá liga, não se mistura. E aí o João Paulo fez um comentário que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, que no sínodo da Amazônia agora, né, muito se foi dito que tudo está interligado. E esse momento, mediante essa fala sua, essa frase casa muito, né? Tudo está interligado. Então a gente precisa evidenciar e levar em consideração que a gente são a reação do mundo, a reação da natureza mediante o que a gente tem feito, né? O que é que a gente tira de lição desse período de pandemia, né? De que forma a gente tem sido transformado positivamente nessa pandemia? A gente pode fazer aí uma série de reflexões ou uma série de autopropostas como forma de melhorar a si e assim o mundo, né? Começam a partir de nós. Se a gente quer ter uma frase que é mais ou menos assim: juventude, não se conforte com o mundo, transforme-o. Alguma coisa assim, eu esqueci exatamente como é agora. Mas fala da necessidade da juventude, e aí eu estenderia para todo mundo, né, de ser transformador desse mundo e transformar a partir de si, né? Marcelo, e aí eu queria fazer uma última pergunta, assim, que está relacionada muito ao que você acabou de falar. O que a gente pode esperar da humanidade? A gente não pode falar dos brasileiros ou dos nordestinos, porque a gente está aí, uma pandemia a nível mundial. E aí, o que a gente pode esperar da humanidade
depois de quando acabar tudo isso, quando acabar essa pandemia, o que você acha que a gente poderia esperar desse mundo? Né? Pois é, muita gente espera que tudo volte a ser como era antes. O shopping aberto, as cidades cheias de ônibus, os aviões no céu para lá e para cá. Uma coisa que eu, pessoalmente, que viajo muito, por exemplo, de certa maneira, a minha tentação de desejo é esta. Mas eu sei, pela espiritualidade, eu aprendo, eu exijo de mim coerência, que não deve ser assim. Que a humanidade tem de compreender que um tempo como este foi um tempo de prova, de ensaio de outro modo do mundo ser. Não para a gente continuar como se fosse em pandemia ou em quarentena, de jeito nenhum, mas para a gente aprender a dar prioridade ao que é prioritário. Então, por exemplo, se agora, nesse momento que nós dois estamos conversando aqui e vocês estão nos acompanhando, todas as notícias que a gente recebe do mundo são de que a natureza está agradecendo a quarentena, de que os animais, as plantas estão dizendo a gente, continua assim, é melhor para nós, né? Então, por exemplo, imagina que os cientistas descobriram que o buraco de ozônio, que no Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina, era maior do que cidades, onde o raio ultravioleta do sol cai provocando câncer de pele, uma série de doenças. Fechou esse buraco. Em apenas 2 meses da gente não usar o petróleo nos carros, de não poluir o ar, o buraco de ozônio aqui na América do Sul, não sei em outros lugares, fechou. Isso é só para a gente ter A NASA noção do que a gente norte-americana faz. descobriu que a qualidade do ar nas grandes cidades, cidades com mais de 10 milhões de habitantes, aí você coloca não sei quantas cidades, São Paulo, Cidade do México, Buenos Aires, não sei quantas cidades têm mais de 10 milhões de habitantes, né? Todas elas, o ar da cidade é agora o que era há 50 anos. Quer dizer, faz 50 anos que os medidores da qualidade do ar não encontravam um ar desta qualidade. Então, vocês imaginem que daqui a 1 mês, ou 2 meses, ou 3 meses, tudo volta a ser como antes. Então, é lógico que a espiritualidade nos pediria, vamos descobrir novos caminhos. Não quer dizer que a gente não possa ter carro, que a gente não possa andar de ônibus, que a gente não vá ter avião, mas vamos encontrar outras fontes de energia, como a energia solar, a energia eólica, outras energias que não poluem. Vamos encontrar um outro ritmo de vida, onde o comércio e o lucro não é tudo. Vocês imaginem o governo brasileiro achando e dizendo claramente que se morrem 1.000 pessoas, 10 mil, 30 mil pessoas, é um preço normal para que o comércio continue se abastecendo, os ricos continuem tendo cada vez mais lucro. É Então, como é que a gente desumano, né? aceita? Como é que a gente aceita isto? Como é que a gente pode imaginar que essa mesma pessoa que diz isso diz Deus acima de todos e que tem crentes católicos e evangélicos que o apoiam? Então, é claro que aí você vê a diferença entre religião e espiritualidade. A pessoa pode ter a religião como roupa, como máscara, como capa, como guarda-chuva para se proteger, mas o coração, a vida, não está ali. No Evangelho de Marcos, Jesus tem uma queixa muito profunda. Ele diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É uma palavra do profeta Isaías que Jesus retoma, se lamentando como um amante, como se eu
com relação a alguém que eu amo muito, dissesse, olha, você fala que me ama, mas não vive. Então, a espiritualidade, gente, é viver. E o viver é a gente assumir uma outra atitude em relação à vida. A vida minha e a de todos. Então, nesse sentido, na sua pergunta, eu não tenho como responder, mas eu tenho como provocar que todo mundo saia dessa live pensando, meditando. Até eu proporia que cada um pegasse um papel, por exemplo, e escrevesse como eu desejaria que o mundo fosse depois dessa quarentena. O que é que eu proponho? Digamos que vocês pudessem escrever uma carta à ONU. Escreva, você que está me ouvindo, uma carta à ONU dizendo, olha, como habitante da Terra, eu vou propor a vocês que não se privatize mais a água, que a partir de agora a água é um direito universal de toda pessoa humana e de todo ser vivo. Então, que a Nestlé direito a comprar todas as águas das cidades mineiras, que são aquele tesouro de água no Brasil, né? Que a Coca-Cola não pode mais continuar vivendo mais de água do que de Coca-Cola. E atualmente é assim. É base. Então, você e eu temos, sim, o dever de pagar a essa companhia de águas que está privatizada nos nossos estados pelo serviço da água, pelo trazer água para minha torneira, para minha casa. Eu pago pelo serviço, não pela água. A água não tem preço. A água ninguém fabrica. A água não é um instrumento, não é um objeto, não é uma roupa, não é um móvel. A água é de Deus, é de todos. Então, se a gente pedir isso, se a gente pedir a educação, saúde, como é que pode imaginar o Brasil voltar a um governo que sistematicamente destrói o SUS, o Sistema Único de Saúde? Se ele é o único que está funcionando agora. Diga-se de passagem. Meu irmão em Belém ficou doente, não do coronavírus, estava doente. E aí ele tem plano de saúde particular, não conseguiu ser atendido. E os médicos que o atenderam, todos disseram: o SUS está funcionando melhor do que os sistemas privados de saúde. Nossa. Mas eu, Marcelo Barros, pago um horror por mês para a Unimed. Por quê? Porque acabaram com o sistema de saúde pública. Como cidadão, nós todos teríamos direito, nós pagamos impostos. Então, Sim. A espiritualidade é a gente tomar consciência dos direitos, a gente se organizar juntos para ter esses direitos à vida. Espiritualidade é o direito à vida. E este é de todos nós. Eu vim para que todos tenham vida. E vida de qualidade. Vida de Tem verdade. abundância. É isso que Jesus diz. Tem abundância. Ele não é qualquer tipo de vida, né? É uma vida integral. Exatamente. É o que os povos indígenas chamam de bem. Então, é o bem viver. Muito bem. Que é a espiritualidade da gente. Maravilha. E aí a gente tem alguns minutinhos, né, para encerrar. João está falando aqui da Revolução Ecossocialista, que é um outro patamar. Viva o SUS. Deixa eu ver quem mais fez comentários aqui. Teve um comentário aqui que eu ia fazer a leitura. E aí, pessoal, a gente está chegando ao finalzinho dessa live. Se você tiver alguma pergunta, alguma provocação, por favor, a hora é agora. Estamos já quase nos minutinhos finais da nossa live sobre pandemia e espiritualidade.
como, como trabalhar, como vivenciar, de que forma se melhorar, né? E depois, quando essa pandemia passar, né, quem seremos? Ou o que esperamos, tanto de nós, do outro, do mundo, dessa sociedade que tão desafiadora está aí posta, e o que fazer, né, com isso. Então, de repente, se você tiver uma pergunta e não quiser mandar agora, você pode enviar a pergunta, a gente vai fazer uma tentativa aqui, né, de colocar essa live no nosso canal Caminhando. Inclusive, gostaria de aproveitar a oportunidade para convidar a todos e a todas para se inscrever no nosso canal, né, Marcelo? O canal da Secretaria Ecumênica, o canal Caminhando, que aí... Assistir e se inscrever, né? E se inscrever, exatamente. Aí. Como é que se faz? Então, Como é que se Marcelo, inscreve? é só entrar lá no YouTube, no canal Caminhando, Marcelo Barros, e tem o íconezinho lá em vermelho, escrito inscrever-se. E aí, se Aqui quiser tem uma receber pergunta, Darlan, que eu estou lendo aqui. Você está lendo também essa pergunta aí, do Luiz Felipe Machado? pronto, ele postou agora, eu estava olhando as de cima, me perdoe. O que vocês acham de ciência e espiritualidade? Por favor, Marcelo. Pois é, durante tanto tempo, né, houve se fosse uma oposição, um conflito entre ciência e fé. Né? O Frei Beto tem um livro lindo de conversa com o Marcelo Gleiser, né, um grande cientista brasileiro, onde justamente é o diálogo entre fé e ciência. São dois campos. Por exemplo, eu acho que o pessoal que fica dizendo vamos rezar para Deus acabar com a pandemia é um pessoal que continua vendo esse conflito, que mistura as linguagens, que não entende que a ciência... O que é ciência? É o que antigamente se chamava sabedoria humana. É a pesquisa, é o conjunto de todas as buscas humanas para que a gente possa viver bem. Então, portanto, a ciência é um caminho de espiritualidade, mas não na religião, não nos caminhos religiosos, e a espiritualidade no sentido de busca de mais vida. E aqui eu não estou falando, então, de uma ciência que virou comércio, que os cientistas pesquisam aquilo que dá mais lucro, que todo mundo sabe que a vacina contra o Covid-19 já tem tudo para poder ser lançado. Mas a pergunta fundamental é qual é a empresa que vai ganhar? Em que Quem vai país patentear? vai sair a vacina? No lugar de ser um bem da humanidade, no lugar de ser o direito de todo mundo. Então, a ciência como ciência é a coisa mais maravilhosa do mundo e nada, nada, nada de qualquer espiritualidade querer concorrer, porque é um outro mundo, é um outro método. É como se a gente aqui agora, eu dissesse a vocês, vamos falar em duas linguagens. Eu vou conversar com vocês como jornalista e o Darlan vai conversar como poeta. E a gente vai dizer a mesma coisa, um como jornalista, outro como poeta. São duas linguagens. Mas você não pode pedir ao poeta que seja jornalista. Eu hoje recebi um presente lindo. Abri de manhã os canais que eu tinha, o e-mail, e tinha uma música italiana que um médico italiano, que é compositor, escreveu dizendo: eu prefiro poeta aos padres. E aí em italiano, né? Eu fui ouvir essa música dele, e por que ele tinha me mandado? Porque parecia quase como se fosse um ataque. Quer dizer, eu sou padre, ele mandou uma música, eu prefiro poeta do que padre. E na música dizia: eu penso isso a partir de ter ouvido Marcelo Barros. A partir Então de era ter uma ouvido? homenagem que ele... Hein?
A partir de ter ouvido o quê? Eu penso que é melhor poeta do que padre, porque eu escutei Marcelo Barros. Quer dizer, ele tinha ouvido em algum lugar uma conferência minha e fez uma música assim. Mas quando diz que prefere, ele está usando a linguagem poética. Quantos padres são maravilhosos, quantos... não é que ele estivesse querendo opor poeta e padre. É uma linguagem Sim, sim. poética. Então, Uhum. gente, a gente tem que entender que parábola é parábola, alegoria é alegoria, poesia é poesia, ciência é ciência. Mas todos juntos no mesmo caminho. Maravilha. É isso, Marcelo, gente? Luiz Felipe, com certeza. um beijo. Marcelo, para encerrar esse nosso bloco de hoje, o Frei Ronaldo pede que a gente reforce o compromisso com a Mãe Terra, que você teria a complementar nesse momento sobre o compromisso com a Mãe Terra. Eu não entendi o que Frei Ronaldo disse. O que foi que ele disse? Ele pede que a gente reforce o compromisso com a Mãe Terra. Então, o compromisso com a Mãe Terra é de que, para nós, a Mãe Terra é o símbolo mais vivo, é o sacramento mais real do Espírito de Deus. É como eu dizia da natureza, a Mãe Terra é a primeira coisa, né? Então, a relação com a Mãe Terra é umbilical, é de mãe. Por exemplo, gente, não sei se vocês sabem que toda essa devoção, nós estamos no mês de maio, e na Igreja Católica é o mês de Maria, e as pessoas fazem mês de maio, quer dizer, devoções marianas. Toda a devoção mariana veio da devoção à Mãe Terra. É uma expressão, Maria é como a figura da Mãe Terra. Então, portanto, a espiritualidade é isso. Darlan, antes da gente encerrar, eu gostaria de dizer para o pessoal essa notícia boa, de que você está nos convidando para essa live toda semana, né, com um tema diferente, com um assunto surpresa, então a gente nem vai dizer qual é o assunto da próxima semana, mas toda quinta-feira, a essa hora, nós vamos ter uma conversa assim, não é isso? Exatamente. Toda quinta-feira, a partir das 20 horas, a gente vai ter uma live tratando dentro Vocês desse já contexto. pensaram, gente, isso? Quer dizer, uma Tratando beleza, dentro uma desse maravilha. contexto, Marcelo, E da para mim é um pandemia, privilégio de poder estar com vocês. com Então, certeza. Darlan nos conduz, ele é o nosso mestre de cerimônia, ele é o chefe da orquestra, mas ele vai tocando, ele vai conduzindo como maestro e eu vou obedecendo e seguindo. E a vocês também, com toda alegria, com todo carinho. Um beijo no Uma coração alegria de todos. grande. Deus abençoe, fortaleça e nos mantenha juntos nesse caminho. Muito bem. Muito obrigado, Marcelo, pela partilha, pela aula, né? E a gente espera todos e a todas na próxima semana, às 20 horas, aqui no Instagram. A gente vai também fazer uma roda de conversa bem bacana, mas aí a gente vai divulgar nos canais e todos vocês vão poder acompanhar. Beijo no coração, muito obrigado a todos e a todas que estiveram o tempo todo conosco. Teve uma galera que chegou mais tarde, teve uma galera que saiu mais cedo, mas ainda assim fica a nossa alegria, nossa gratidão e até a próxima semana, se Deus quiser. Beijo no coração e até a próxima. Muito obrigado mais uma vez, Marcelo. Sou eu que agradeço. Tamo junto. Beijão.